Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Com o mercado cada vez mais disputado e inflacionado, buscar reforços na segunda divisão de alguns países aqui da América do Sul já foi solução para alguns clubes brasileiros. Entretanto, na maioria das vezes, esse tipo de aposta não deu muito certo. No vídeo de hoje, o Gol de Canela relembra os casos de jogadores oriundos de segundas divisões sul-americanas que não tiveram sucesso aqui no Brasil. Vale ressaltar que para esse vídeo vamos lembrar apenas das contratações que foram feitas por clubes que estavam na primeira divisão do Brasil na época, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. O primeiro caso do nosso vídeo teve início em janeiro de 2005, quando o Atlético Mineiro, no ano do seu centenário, surpreendeu ao anunciar a contratação do meio-campista argentino Livio Prieto. Trazido por empréstimo do Belgrano, equipe que na época disputava a segunda divisão argentina, Prieto tinha 23 anos e era um nome relativamente conhecido em seu país por conta do sucesso feito nas categorias de base. Até chegou a disputar a Copa do Mundo Sub-17 em 1997. Porém, como profissional, ele ainda não havia atingido a expectativa esperada, e até por isso sua contratação por parte do Atlético foi encarada como uma grande aposta da diretoria. Para a tristeza dos envolvidos, após uma estreia muito boa em um jogo do estadual contra o Vila Nova, o argentino teve uma queda de rendimento considerável e logo perdeu muito espaço no elenco do Galo. Fez só outros 14 jogos, não marcou gol e deu nenhuma assistência. Com a queda do Atlético para a segunda divisão do Brasileirão, foi devolvido ao clube argentino. Nos anos seguintes, Prieto ainda se arriscou na Suíça, Portugal, Equador e até teve uma outra breve passagem pelo Brasil com a camisa do Duque de Caxias. Mas os seus melhores momentos aconteceram em alguns clubes de segunda e até terceira divisão lá da Argentina. Aposentado dos gramados há quase 10 anos, ele vem se dedicando à carreira de treinador. Após o sucesso do uruguaio Beto Acosta em dezembro de 2007, a diretoria do Náutico resolveu apostar em outro gringo pouco conhecido para reforçar o seu elenco. E o escolhido da vez acabou sendo o meio-atacante colombiano Ricardo Laborde, de apenas 20 anos. Contratado junto ao Academia, a equipe da segunda divisão colombiana, Laborde acumulava na época algumas convocações para a seleção sub-20 do seu país e em 2005 já tinha chamado a atenção ao marcar 26 gols no Campeonato Nacional de Juniores. Parecia realmente ser uma aposta muito interessante por parte do clube pernambucano. Mas em 6 meses de Náutico, a promessa colombiana teve uma passagem muito abaixo do esperado. Criticado pelo baixo rendimento, principalmente nas conclusões a gol, foi perdendo espaço no elenco e já em junho de 2008 foi dispensado. Laborde acabou acertando uma transferência para o futebol suíço ainda em 2008, mas pouco tempo depois retornou para a Colômbia. Já a partir de 2010, começou a transitar pelo futebol russo e cipriota, até encerrar a carreira em 2019. Ele hoje tem 35 anos. Em fevereiro de 2008, entre os diversos reforços gringos apresentados pelo Santos para aquela temporada, o meio-atacante equatoriano Michael Quiñones foi, sem dúvidas, uma das maiores surpresas. Contratado com base nas informações de empresários e de lances gravados em um DVD, ele tinha só 22 anos e havia acabado de disputar a segunda divisão do seu país com a camisa do modesto Espoli. Ou seja, era um jogador bem pouco conhecido até mesmo no Equador. E isso causou uma certa dúvida na torcida, principalmente após Emerson Leão, que era o treinador do Santos na época, dizer publicamente que não havia pedido a contratação do jogador. Ao longo da temporada de 2008, Quiñones acabou sendo pouco aproveitado pelo Santos. Somando suas participações no Paulistão, Libertadores e Brasileirão, somou 17 partidas e balançou as redes apenas 2 vezes. Acabou liberado pelo Santos já no início de 2009 para retornar ao futebol equatoriano. Curiosamente, essa passagem pelo Peixe seria a sua única experiência fora do Equador. Ao longo dos últimos anos, defendeu diversas equipes do seu país, como por exemplo El Nacional, Barcelona de Guayaquil e LDU. Também chegou a acumular algumas convocações para a seleção entre 2009 e 2012.
Hoje, com 39 anos, seu último registro como jogador foi em 2023, no modesto Colorados, lá do Equador. Em busca de um centroavante para substituir o equatoriano Miguel Escalada, dispensado após apenas 5 meses de clube, em julho de 2008, o Botafogo, depois de algumas negociações frustradas, foi até a segunda divisão argentina e trouxe de lá o pouco conhecido Leandro Zárate, de 24 anos. Ex-jogador do Unión de Santa Fé, Zárate havia sido o artilheiro da última edição da Segundona Argentina, com 19 gols, e até por isso já vinha sendo cogitado em outros clubes sul-americanos e também da Grécia. Com um contrato de 2 anos e com o respaldo da diretoria e principalmente do técnico Cuca, Zárate, infelizmente, não teve uma passagem boa pelo clube brasileiro. Visivelmente acima do peso, perdeu espaço na briga por posição e ao longo de 5 meses entrou em campo apenas 8 vezes e marcou 2 gols. Acabou deixando o Botafogo durante a pré-temporada de 2009, alegando atrasos salariais. Assim como no caso de Quiñones, essa passagem pelo Alvinegro seria a sua única internacional na carreira. Nos últimos anos, Leandro Zárate passou por várias equipes do segundo e até terceiro escalão da Argentina. Hoje, com 39 anos, o seu último registro como atleta foi no Guarani Antônio Franco, no início de 2020. No início de 2017, um dos primeiros reforços anunciados pelo Coritiba para a temporada foi o atacante Ilmar Filigrana. Destaque do modesto Deportes Quindío, equipe que na época disputava a segunda divisão nacional, Filigrana tinha 26 anos e já vinha sendo observado pelo clube brasileiro há alguns meses. Acabou em um primeiro momento assinando um contrato de empréstimo válido por uma temporada e, caso mostrasse bons números, poderia ser negociado em definitivo. Mas no final das contas, a passagem de Filigrana pelo Coxa foi muito modesta. Sem muito espaço, entrou em campo em 17 oportunidades e acabou marcando apenas uma vez. Logo, foi devolvido ao clube colombiano ainda no final de 2017. Curiosamente, após deixar o Coritiba, o colombiano chegou a acertar um empréstimo com o Paysandu. O Papão, aliás, até fez um anúncio oficial da contratação. Todavia, devido a problemas burocráticos, o empréstimo não foi concretizado. Aos 33 anos, Filigrana defendeu em 2023 as cores do técnico universitário do Equador. E para finalizar essa possível primeira parte, bora falar de um caso que aconteceu no Goiás. Em janeiro de 2020, o Esmeraldino trouxe do Cobreloa, tradicional clube chileno, que estava na segunda divisão, o meia Inácio Jara, de 22 anos. Destaque nas seleções de base do Chile, Jara vinha fazendo ótimas temporadas em seu país. Em 2019, por exemplo, chegou a somar 11 gols e 7 assistências em 26 jogos. Então, era um jogador extremamente cobiçado no mercado, tanto que, além do Goiás, o Botafogo e outros clubes sul-americanos também haviam tentado sua contratação. Porém, por mais que houvesse uma enorme expectativa, a trajetória do chileno aqui no Brasil ficou bem abaixo do esperado. Por conta dos compromissos com a Seleção Olímpica do Chile, Jara só conseguiu estrear pelo Goiás em março de 2020, já na reta final do estadual. Isso automaticamente fez o jogador perder um certo espaço no elenco. Depois, demorou para se adaptar ao futebol brasileiro e ainda teve que conviver com um problema pessoal que não foi revelado publicamente. Sendo assim, em outubro de 2020, após apenas 8 jogos e 1 gol, ele chegou a um acordo com a diretoria e conseguiu uma liberação para voltar ao Chile. Jara segue até hoje no futebol do seu país. Após passagens por Colo-Colo e União Espanhola, ele retornou ao Cobreloa em 2023 e ajudou o clube a retornar à elite nacional. O meio-campista está com 26 anos. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!